Olá, eu vejo você. Seja muito bem-vindo a mais uma leitura sistêmica aqui no canal Espaço Consciência Sistêmica. Hoje vamos mergulhar nas páginas 90 a 92 do livro Ordens do Amor, de Bert Hellinger. Prepare-se para reflexões profundas sobre felicidade, culpa, divórcio e os vínculos que nos conectam. Felicidade excessiva. Frank, não me saiu da cabeça a colocação de minha família de origem, ontem. Mas não fiquei pensando conscientemente nela, porque era demais para mim. Então me ocorreu, nesse contexto, que frequentemente isso é demais para mim e que, por exemplo, busco refúgio na leitura. Hellinger, isso pode ser também uma sobrecarga pela felicidade. Frank, ri, isso, naturalmente, também é possível. O que sei é que, quando me sento num círculo como este, exceto hoje pela manhã, fico contando e recontando as pessoas presentes. Hellinger, isso é bom. É uma boa forma de se distrair da felicidade. Sobre isto vou contar uma pequena história. Um certo Nasruddin teve um sonho. Você já ouviu falar dele? Era um mulá, ou coisa parecida. Sonhou que alguém lhe pagava 10 moedas de ouro, mas parou na 9ª. Então Nasruddin gritou, quero todas as 10, e acordou. Mas fechou os olhos de novo e disse, 9 já bastam. Mais alguma coisa, Frank? Divórcio e culpa. Frank, sim. Quando representei o pai na constelação de Uti, ocorreu-me que não sei exatamente como se sentem meus filhos em relação ao divórcio e à separação. Acho difícil conversar com eles a respeito. Hellinger, isso não diz respeito a eles, em absoluto. Frank, mas eu gostaria de saber como estão. Hellinger, isso você pode perguntar-lhes, não porém especificamente a respeito do divórcio. Sobre esse assunto não precisa conversar com eles. O divórcio é coisa dos pais. Por isso, também não precisam justificar-se diante dos filhos pela separação. Há, porém, um outro ponto importante. Todo divórcio envolve culpa. Ele é necessariamente vivenciado como culpa. Quando você pergunta aos filhos se estão bem, e intimamente espera que digam sim, está procurando descarregar-se de algo que não pertence a eles. Eles recebem então uma sobrecarga. Isso não pode ser. Frank, essa não é também a minha intenção. Há algo mais que está me inquietando, mas não sei bem o que é. Separações levianas são espiadas pelos filhos. Hellinger, existe outra coisa a se observar nas separações. Quando um dos parceiros se separa levianamente, como se dissesse, estou fazendo isso para a minha própria realização. O que diz respeito a vocês é assunto seu e nada tenho a ver com isso. Então, frequentemente um filho se suicida. A separação leviana é vivenciada como um crime grave, pelo qual alguém tem de pagar. Frank, pela leviandade. Hellinger, pela leviandade. É preciso atentar para esse ponto. Neste caso, pode-se aliviar o filho, procurando outro parceiro e resolvendo corretamente com ele o que ficou por resolver. E o modo correto exige que cada um assuma a sua parte de responsabilidade pelo que não deu certo e que os filhos saibam que os pais a assumem. Então nada haverá a ser expiado. Frank, preciso ainda refletir sobre a expiação e o seu significado. A expiação como compensação compulsiva. Hellinger, a expiação é uma forma de compensação e, por sinal, uma compensação cega. Existe uma lei natural que busca sempre compensar um desequilíbrio. Essa lei atua igualmente na psique, onde também se busca sempre uma compensação. Assim, a expiação é uma tentativa de compensar alguma coisa instintivamente. Muitas vezes, ela funciona de um modo que escapa do controle do indivíduo. Há, porém, uma forma de libertar-se do contexto instintivo e de compensar de acordo com uma ordem superior, que chamo ordem do amor. Ela se encontra num nível superior e leva a compensar de uma forma que dispensa a expiação. Por causa disso, quando os pais concordam que a relação fracassou e cada um assume as consequências e a sua própria culpa, colocada entre aspas e não entendida no sentido da simples moralidade, então cessa para os filhos a compulsão de expiar. Culpa como negação da realidade. Hellinger, nesse contexto, a culpa nasce como negação da realidade, na medida em que a pessoa não quer reconhecê-la e se comporta como se não estivesse vinculada. Quando, embora vinculada, ela age como se estivesse livre, está negando a realidade, pois o vínculo é uma coisa real.
Frank, isso aconteceu comigo. Sei que neguei furiosamente que estava vinculado. Hellinger. E isso talvez ainda pode ser resgatado, como um processo interior. Reconhecer que existe um vínculo com o parceiro divorciado e que tal reconhecimento é necessário para que possa haver um novo vínculo. Este terá, porém, uma outra qualidade. Gertrude. A idade dos filhos tem alguma importância num divórcio? Hellinger. Seguramente. Quando os filhos já saíram de casa, os pais são mais livres do que quando os filhos ainda moram com eles ou são pequenos. Isso é evidente. Thomas. Quem decide sobre a leviandade? Hellinger. Sobre isso ninguém pode decidir, pois é algo que se experimenta. Quando acontece, cada um sabe imediatamente se é leviano ou não. Em seu caso, houve leviandade. Thomas. Não. Longa pausa. Hellinger. Está bem, não cabe a mim decidir a respeito. E a imagem que faço? Hölderlin escreveu um curto poema sobre os amantes, que na verdade é apenas um aforismo. Quisemos a separação? Alegamos que isso era bom e sensato? Se agimos assim, por que nos horroriza, como se fosse um crime? Ah, pouco nos conhecemos, pois em nós reina um Deus. Seja como for que interpretemos esse aforismo, ele contém a experiência a que me refiro. O vínculo que nasce da consumação do amor. Pela consumação do amor cria-se, entre o homem e a mulher, um vínculo real. Este, por seus efeitos, é ainda mais forte do que o vínculo real dos filhos aos pais. E absolutamente o mais forte dos vínculos. Separar-se dos pais não traz tanta dor e culpa quanto separar-se de um parceiro a quem se estava ligado. Isso se mostra pelos efeitos. Muitas pessoas iniciam uma ligação como quem fica sócio de um clube, onde se pode entrar e sair à vontade. Mas isso não é assim. Quem entra, fica vinculado e não pode sair sem dor e sem culpa. Pelo tamanho da dor e pela culpa sentida percebe-se a força que o vínculo tinha ou ainda tem. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, curta, salve e compartilhe com outros terapeutas e buscadores do caminho sistêmico. Lembre-se, nossa espiritualidade nos nutre, mas é nossa ancestralidade que nos sustenta. Te espero na próxima segunda-feira, às 20 horas, para mais uma leitura sistêmica aqui no canal. Até lá!